Fala galera, seja todo bem-vindo ao canal Mais Que Uma Bola e esse é mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para todos deixar o like, se inscrever, compartilhar, mostrar para os amigos, para a família, mostrar para todo mundo. Tá feito? Então vamos pro vídeo, galera. Hoje viemos falar do jogão que aconteceu em São Paulo ontem, Corinthians e Atlético Paranaense. Cara, que baita jogo, mas tem alguns pontos negativos. Vamos falar primeiro do lado do Corinthians, depois do lado do Atlético, certo? O Corinthians começou o jogo muito bem. Os jogadores começaram o jogo muito bem. Todos os jogadores em si, o sistema defensivo, o meio campo, o ataque, o Léo Natel se movimentando muito, o Arauz conseguindo dar uma, como podemos dizer, um jeito diferente do meio campo jogar. Por quê? Porque eles estavam jogando com o Casares. O Casares é mais aquele cara que já domina, já olha e dá um tapa. Já domina, já olha e já vira o jogo, já dá o passe em profundidade, já dá o lançamento. É um cara com toques mais rápidos, mais inteligente, com raciocínio mais rápido. O Arauz é aquele cara que ele consegue prender a bola. Ele tem um controle melhor da bola, então ele não dá o tapa de primeira, mas ele acaba clareando a jogada para dar um tapa melhor. Me fiz entender? O Gabriel, o que esse cara tá jogando? Não tem como falar o que esse cara tá jogando. Ele tá dominando o meio campo. Ele dá botes certeiros, ele parou de fazer aquelas faltas bestas, apesar de ontem ter feito uma e recebido o cartão amarelo, que vai acabar tirando ele do jogo contra o Flamengo. Porém, ele tá parando de fazer essas faltas bestas, ele tá conseguindo desarmar certo e tá chegando muito à frente pra chutar, pra tocar, pra cabecear. Ele se tornou um cara muito proativo, um cara de grupo, um cara do time, o motorzinho do time ali no meio campo. O que o Ramiro faz, o Gabriel consegue fazer ali por dentro, o Ramiro faz pela lateral. O Cantilho, vamos falar do primeiro gol. O lançamento do Cantilho, que sai da intermediária defensiva pro campo ofensivo, é sacanagem. O Fagner, ele nem domina a bola, ele dá um toquinho de cabeça pro Gustavo Silva, Gustavo Mosquito, fazer um gol lá só lapuscas, né? Ele dá uma toquinha no zagueiro Pedro Henrique e bate de esquerda. Primeiro, que já era difícil ele ter o tempo para dar a toquinha. E segundo, pegar de esquerda com a bola no ar. Ele poderia ter isolado, poderia ter mandado na mão do goleiro, podia ter errado o chute, poderia ter feito tudo. As menores chances era dele acertar o chute no cantinho, e ele conseguiu. Ele evoluiu muito. Da chegada do Mancini, que ele ainda não era titular, pra quando ele começou a ser titular, quando ele começou a entrar com mais frequência nos jogos, ele evoluiu muito, ele se tornou um cara muito agudo. Ele não tem tempo ruim pra ele. Ele pegou a bola, ele vai levar pro fundo. Ele vai levar pro fundo, vai cruzar, ele vai começar a driblar e vai tocar no meio. Ele não tem tempo ruim, ele tá jogando muita bola e os números deles provam isso. O Léo Natel, ele é aquele tipo de cara que é nítida a diferença de movimentação, de versatilidade que ele dá pro ataque do Corinthians com o que o Jô faz. É nítida a diferença. Porém, ele é um cara que ele não parece ser um jogador ruim, não parece. Porém, ele parece ser um jogador imaturo, que não toma as melhores decisões. Teve uma bola que ele conseguiu, ele fez direitinho, ele correu nas costas do zagueiro, levou pro fundo e trouxe pro meio. Só que tinha, se eu não me engano, era o Arauz e talvez o Otero, que estavam na entrada da área, de frente pro gol. Ele quis chutar. Não era mais fácil ele tocar para quem estava de frente pro gol, sozinho, chutar? São alguns lances assim que acabam dando uma queimada nele com a torcida. Teve um outro lance que ele recebeu de frente pro goleiro, ele quis driblar o goleiro, aí ele se baralhou com a bola, aí já foi um lance de falta de qualidade mesmo. O time do Corinthians, no começo do primeiro tempo, o primeiro tempo em si, ele pecou muito nisso. Na falta de qualidade na frente, na falta de qualidade para converter as chances que ele criou. O jogo terminou 2-2 no primeiro tempo. Poderia facilmente ter terminado 3-1, 4-1, 2-1, porque o gol do Atlético foi falha defensiva. O primeiro gol principalmente. Mas se quiser não vamos contar isso. Poderia ter terminado 3-2, 4-2, 5-2, porque o Corinthians criou chances para fazer isso. É engraçado que não é o primeiro jogo que o Corinthians faz isso. Contra o São Paulo, o Corinthians fez isso. Contra o Flamengo, que ele tomou de 5, ele teve chances para fazer muitos gols também, mas só fez um. Tem muitos jogos que o Corinthians está tendo chances claras de golear, está tendo chances de fazer muitos gols, só que não está conseguindo converter, por falta de qualidade na frente. O jogo que era para ser esse cara matador, esse cara que dá o último toque, esse cara que faz cabeça, faz no chão, o cara que faz o gol, ele não tá bem para fazer isso. O Jô não pode ser
o centroavante do Corinthians para a próxima temporada. O cara que entra para decidir o camisa 9, ele não pode. Porque ele não tem condições, pelo menos é o que tá mostrando agora. Ele pode fazer um trabalho físico, voltar a ser o jogo de 2017, mas eu duvido muito. O Corinthians vai ter que ir atrás de um matador, de um centroavante, de um camisa 9 pro seu time. Porque o Jô não consegue fazer isso, e o Leonatel, a menos que ele evolua de uma forma surpreendente, também não vai ser esse cara. Vamos falar do Otero? O Otero, ele foi um cara que chegou no Corinthians com muitas expectativas. Muita gente na televisão, eu vi, dizendo que o Otero era o melhor batedor de faltas do Brasil. Pô, ele pode até ser, mas ele extrapola. Uma falta na linha lateral, uma falta no meio campo, são faltas que não tem a necessidade e ele quer chutar no gol. Os zagueiros correm pra área, todo mundo corre pra área para ele chutar pro gol. E o que tá acontecendo é que são chutes que não estão sendo chutes perigosos, aquele chute que tira uou da torcida. Não tá sendo esse chute. Estão sendo chutes que despretensiosos, podemos dizer, chutes que passam longe do gol. E isso acaba sendo deselegante, porque gera raiva. Quando o time tá no momento bom, isso acaba dando uma esfriada. Fora outros fatos, que por exemplo, ele dribla bem, ele conduz a bola bem, mas ele também extrapola nisso. São 1001 lances que ele dribla um, dribla dois, vai driblar o terceiro, perde a bola, contra-ataque. Dribla um, dribla dois, perde a bola, contra-ataque. E tipo, se ele perdesse a bola na hora de driblar o terceiro, quando ele realmente está sozinho, quando ele não tem uma opção, mas não, ele perde a bola driblando 3, 4 jogadores, quando tem muitas opções para ele tocar e deixar uma condição melhor que ele. Podemos dizer que ele é fominha? Sim, podemos dizer. E o chute que é a qualidade dele, com a bola rolando, com a bola parada, como eu disse, ele não tá conseguindo colocar em prática. Ele acertou um chute, sei lá, contra o Goiás, que foi na trave, foi isso. O rendimento dele caiu muito. O pessoal, eu vejo alguns corintianos dizendo que ele é titular porque ele ajuda muito o Fábio Santos na marcação, porque ele dá uma intensidade maior no ataque, marcando os caras fortes. Ele tem um poder de marcação maior que o Vital, que é o corrente dele. E a gente pode até concordar com isso, mas vamos deixar isso um pouco pra frente. E o sistema defensivo. O segundo gol, o Fábio Santos estava olhando. O terceiro gol, o Fagner, ele simplesmente, não sei, ele perdeu no corpo, não sei, o cara conseguiu adiantar ele, o Fagner falhou. E no primeiro gol, eu acho que podemos dizer que foi falha do Mosquito, porque hoje em dia no futebol todos têm o dever de marcar, certo? E o corredor que o Abner tem, e o Abner, hein? Esse cara, sem dúvidas alguma, ele vai concorrer para a revelação do campeonato. Se ele não for a revelação do campeonato, da posição dele, ele é. Não tem como questionar isso. O que esse garoto tá jogando, como ele assumiu a titularidade, que rodava muito entre Márcio Azevedo, entre ele, entre outros jogadores, ele chegou e tomou conta. Ele não chegou agora, ele chegou faz algum tempo já, mas ele chegou e falou, não, eu tô aqui, me deixa jogar que eu vou arrebentar. E ele tá arrebentando. É sacanagem que esse garoto joga. O gol dele é sacanagem. Fazer um gol daquele no Cássio, um goleiro de quase 2 metros de altura, é pra poucos. O segundo gol, o Abner, ele tem um corredor, porque o Fagner, ele tá fechado junto com os zagueiros para fazer a linha. Aquele espaço era do Mosquito que ele teria que recompor, e ele não fez isso. Quando ele pensou em correr para trás, o Abner já tava chutando no gol, não tinha como, apesar do Mosquito ser muito rápido. o Gil, o Bruno Mendes, eles, talvez a partida deles em si não tenha sido tão ruim, mas pelo fato deles estarem expostos, do Fábio Santos não estar conseguindo dar conta do lado esquerdo, do Fagner muitas vezes estar subindo e não conseguir recompor, dos volantes saírem muito e não conseguir ter aquela recomposição defensiva do pessoal voltar, eles estavam muito expostos, então eles acabaram se complicando em alguns lances. Mas o Bruno Mendes, o trabalho defensivo dele não foi tão ruim. Não tem como dizer que a partida dele foi ruim, mas também não tem como dizer que foi ótima como ele vinha fazendo, que sim, ele vinha jogando muita bola. Para um zagueiro da estatura dele, ele conseguia ganhar muitas bolas, ele consegue ganhar muitas bolas aéreas de centroavantes mais fortes, maiores que ele. Porém, como a gente pode dizer que falar que um zagueiro fez um trabalho ofensivo é complicado. Mas podemos dizer assim, teve lances que o Bruno Mendes ele saía jogando e ele dava passe em profundidade, passe de quebrar a linha, passe rasteiro, não era um chutão pra frente, era um passe rasteiro.
Teve um gol que o Gustavo perdeu, que o Gustavo fez 2 gols e perdeu 2. Como eu disse, viu? Poderia ter matado o jogo já ali, já seriam 4 gols. Mas enfim, num dos gols que o Gustavo Silva perdeu, foi um passe dele do campo defensivo até a grande área adversária. É um passe rasteiro, um passe longo, um passe bom. E é isso. O Gabriel, o Cantilho, a dupla de volante em si foi muito bem. O lado do Atlético, o Atlético em nenhum momento foi um time sufocante, em nenhum momento foi um time que, pô, amassamos os caras. Esse momento no jogo foi o nosso momento. Talvez o final do segundo tempo tenha sido, mas como eu disse, daqui a pouco eu explico isso. Não foi em nenhum momento isso. Não teve lances sem ser os gols do Atlético que você, uou! Teve o chute do Vitinho embaixo do gol que ele perdeu na trave assim, enfim, mas não teve aquele lance que você, nossa, que chance do Atlético. O Corinthians teve algumas chances assim, o Atlético não tantas. Agora vamos para a parte final. O porquê disso acontecer? Essa parte final do jogo que foi melhor do Atlético. Quando tirou Otero, Leonatel e Mosquito, entrou Ramiro, Vital e Jô, o time perdeu um pouco a marcação-pressão. O Lucas Piton, eu nem vou colocar ele nesse bolo porque ele entrou para dar uma sustância a mais no Fábio Santos lateral que estava sofrendo. Então vamos colocar que o trio de ataque foi esse: Vital, Jô e Ramiro. E o time perdeu um pouco dessa marcação-pressão. As linhas abaixaram, então o Atlético estava tendo espaço para criar, estava tendo espaço para vir. Então ele acabou ficando mais no ataque do Corinthians, na zona defensiva do Corinthians, do que o Corinthians na dele. Porque, como eu disse, o Otero, ele pode estar mal, ele pode não estar entregando tudo, mas ele é um cara mais aceso no jogo, mais forte, mais imposto assim no jogo. O Leonatel é a mesma coisa, ele talvez não tenha essa característica, mas ele é rápido. Então quando um zagueiro já domina a bola, o lateral domina a bola, ele tá lá apertando. O Gustavo Silva é a mesma coisa, o Jô não tem essa característica, o Ramiro era pra ter, mas o Ramiro ficou mais preocupado em ajudar o Fagner do que marcar lá na frente. O Vital, ele até tá evoluindo, ele tá se tornando um bom jogador, o que a gente esperava tá acontecendo com ele, porém ele também não teve ele não conseguiu fazer isso. E o Xavier entrou bem ali no meio campo, fazendo o papel dele, o básico, desarmando, armando, desarmando, armando, fazendo a bola girar. O Cantilho, pra mim, foi o segundo melhor em campo. Não tem como falar que ele foi o melhor porque o Mosquito estava em campo. E agora vamos falar do Cássio. Vamos colocar em comparação a partida do Cássio e a partida do Santos, que é o goleiro do Atlético. Enquanto o Santos fez 340 mil defesas que interferiram no placar do jogo, porque seriam chances claras do Corinthians converter, o Cássio, ele... não tem como dizer que o Cássio falhou. Não tem. Porque o primeiro gol foi um golaço, o segundo gol foi uma bola atravessada na área que ele tirou e ninguém pegou o rebote, e o terceiro gol foi uma bola que o Fagner perdeu ali, sei lá o que aconteceu. Não tem como dizer que ele falhou. Porém, são nesses momentos que o grande goleiro surge. E o Cássio não está conseguindo surgir nesses momentos. No primeiro turno, que foi o Walter no jogo contra o Atlético lá na Baixada, o Walter, ele catou tudo que podia e mais um pouco. Não eram bolas que ele tinha necessidade de defender, porque eram bolas difíceis. Porém, ele defendeu, ele estava ali. E o Corinthians ganhou de 1-0. Nesse jogo, o Cássio não tinha a obrigação de defender todos os gols, porque eram gols difíceis. Porém, ele não esteve ali. O grande goleiro tem que estar ali, o grande goleiro tem que aparecer nesses momentos. E foi o que o Santos fez e o Cássio não fez. O Cássio merece um banco? Não sei. Se continuar assim, acredito que ele vai pro banco? Não. Eu acho que nenhum técnico no Corinthians vai chegar e colocar o Cássio no banco. Talvez por medo, por... não sei. Pode ter vários aspectos que não deixam colocar o Cássio no banco. Porém, uma coisa é inegável. O Walter, ele vive um momento melhor que o Cássio. Por que um momento? Entre aspas, porque o Walter jogou poucos jogos. Não tem como colocar que numa sequência tão grande de jogos que o Cássio está tendo, o Walter conseguiria manter o mesmo nível. Porém, eu acho que valeria a aposta. O Cássio não está mal, ele não está falhando, como eu vejo muitas pessoas falando. Porém, ele não está conseguindo manter o alto nível, aquilo que a gente espera de um goleiro que já foi para a Copa do Mundo. Ele não está conseguindo manter isso. Podemos dizer que o Cássio no momento, ninguém é louco de questionar a história do Cássio. O Cássio é um gigante na história do Corinthians, ele merece uma estátua na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena. Porém, no momento, ele está sendo um goleiro padrão. Um goleiro padrão, médio, intermediário, como preferir.
O goleiro que pega algumas bolas ali, mas quando precisa, no momento de decidir, de dar os pontos pro time, de dar a vitória pro time, ele não está conseguindo acompanhar. Já o Santos não. O Santos ontem ele decidiu o jogo pro Atlético. Como eu disse, o Corinthians no primeiro tempo só poderia ter feito 4, 5 gols. O Santos não deixou. O Santos estava lá para interferir. No segundo tempo, começo do segundo tempo foi a mesma coisa. O Corinthians teve chances claras de fazer muitos gols e o Santos interferiu. O Atlético teve chances claras de fazer alguns gols e o Cássio não interferiu. É isso, galera. Tamo junto. Falou!